Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que estão acompanhando mais uma sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 14ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, em 2 de junho de 2025. Solicito ao vereador primeiro e secretário para que proceda a chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bione. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Richard Silva Ferfoga Maguim. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Prefeitura da Estância Climática de Caconde. Ofício 128 de 2025. Senhor Presidente, resposta ao requerimento 013. Em atenção ao requerimento 013, de autoria dos vereadores Danilo Lima Cipollini, Edson do Nascimento e Paulo Sérgio Cotrim Guedes, em que requerem informações a respeito do surgimento de escorpiões amarelos nas dependências da creche municipal Lourdes de Souza Freire, faço uso do presente para encaminhar os esclarecimentos conforme documentação anexa. Sendo que se apresenta, renovo os protestos de estima e consideração. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Ficha de procedimentos, número 05-088 de 25. Equipe Municipal de Vigilância Sanitária. Caracterização do procedimento programada, inspeção sanitária, finalidade, artrópodes, nocivos, vetores e hospedeiros. Ação compartilhada, pessoas contactadas, Rosângela de Oliveira relata a situação. Por volta das 14 horas, a equipe da Visa CCZ de Caconde compareceu ao estabelecimento creche municipal para vistoria, busca ativa e orientações sobre manejo e prevenção de acidentes com escorpiões. A equipe foi recebida e acompanhada pela senhora Rosângela, que mostrou o local onde um escorpião da espécie Titius baiensis foi encontrada em uma das salas das crianças. Por se tratar de uma espécie Tilius baiensis, originário da região, a inspetora recebeu orientações tais como vedar a parte de baixo das portas que dão acesso ao exterior da edificação, para impedir que esses escorpiões ou outras pragas, como cobras, baratas, aranhas venenosas e roedores, adentrem nas salas de aula das crianças. Colar os rodapés para evitar que sirvam de abrigo para os escorpiões, eliminar frestas nas paredes, tanto na área externa quanto na interna, também para impedir que sirvam de abrigos para os escorpiões. Vasculhar os utensílios usados pelas crianças, como cobertores, lençóis, fronhas, toalhas, colchões e colchonetes, bem como não deixar esses materiais em contato com o chão ou encostados em paredes. Manter ralos fechados, sempre que for colocar a criança para dormir, inspecionar antes a caminha, inclusive os travesseiros dentro da fronha. Foi verificado que a vegetação ao redor da edificação foi recentemente roçada e, por isso, foi explicado que isso, apesar de fazer parte do manejo de escorpiões, junto com as altas temperaturas ambientais, podem ser a causa da entrada desses escorpiões na creche. Não foi apresentado nenhum comprovante de controle de pragas. Considerações finais. As orientações foram transmitidas para a senhora Rosângela. Material impresso com informações sobre escorpiões foi entregue à senhora Rosângela. Ofício de 130 de 2025, do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento 028. Senhor Presidente, em atenção ao requerimento 028, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, em que solicita o encaminhamento dos documentos finais da 9ª Conferência Municipal de Saúde e informação sobre o aproveitamento da contribuição escrita formalmente protocolada, faço uso do presente para encaminhar os esclarecimentos conforme a documentação anexa. Sendo que se apresenta, renovo os protestos de estima e consideração. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Comunicado interno do Departamento de Saúde, Julierme Rodrigo de Almeida Paula, para gabinete. Caconde, 28 de maio de 2025. Resposta ao requerimento 28.
Os relatórios finais da 9ª Conferência Municipal de Saúde estão sendo finalizados. Assim que estiver finalizado, encaminharemos para a Câmara Municipal. 2. Agradecemos pela contribuição encaminhada e informamos que foram acrescentadas nas propostas do relatório e, posteriormente, será colocada no Plano Municipal de Saúde. Sobre os eixos de discussão em que a população participou ativamente, todas as propostas sugeridas foram acrescentadas no relatório final. Sem mais para o momento, atenciosamente, Julierme Rodrigo de Almeida Paula, diretor municipal de saúde. Ofício 131 de 2025, em resposta ao requerimento 014. Em atenção ao requerimento 014, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, em que solicita informações sobre o provimento de cargos de professor de Educação Básica 1, PEB 1, faço uso do presente para encaminhar os esclarecimentos conforme documentação anexa. Sendo que se apresenta, renova os protestos de estima e consideração. Do Departamento Municipal de Educação para a Prefeitura da Estância Climática, assunto informações referentes ao requerimento 014 da Câmara Municipal. Em atenção ao requerimento supracitado, encaminhamos as seguintes informações. 1. Até a presente data, foram admitidos 5 candidatos ao cargo de professor de Educação Básica 1, PEB 1, por meio do concurso público 01 de 2023. 2. Atualmente, existem 6 vagas disponíveis para o cargo de PEB 1, decorrentes de aposentadorias, exonerações e falecimento, incluída a vaga mencionada no item 3, todas já disponibilizadas para contratação. 3. Sim, a vaga mencionada, oriunda de aposentadoria, já está inclusa no processo de contratação, conforme informamos no item anterior. 4. Admitida em 13 de maio de 2025 como diretora municipal de Educação e Cultura, esclareço que não posso responder pelo período anterior à minha nomeação. No entanto, informo que foi realizado um levantamento das vagas existentes, as quais já foram encaminhadas para os devidos trâmites de contratação. 5. As vagas remanescentes no processo de atribuição foram assumidas pelos próprios professores da rede municipal que manifestaram interesse. 6. Não houve extinção de cargos de PEB 1. 7. Esclarece que o processo seletivo, diferentemente do concurso público, destina-se ao preenchimento de vagas temporárias, decorrentes de afastamento, licenças, entre outros. 8. Sim, há previsão formal para novas nomeações. A solicitação já foi encaminhada ao Departamento de Administração e essa diretoria segue acompanhando o processo. CACON, de 28 de maio de 2025, Rosana Mara Vasconcelos Remédio Fonseca, diretora municipal de Educação e Cultura. Ofício 132 de 2025, em resposta ao requerimento 017 de 2025. Em atenção ao requerimento 017, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, em que solicita informações sobre o sistema de licitações utilizado pela Administração Pública Municipal, faço uso do presente para encaminhar os esclarecimentos conforme documentação anexa. Sendo que se apresenta, renova os protestos de estima e consideração. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Prezados senhores, em atenção ao requerimento supracitado, vimos respeitosamente prestar as informações solicitadas conforme segue. A. Sistema ou plataforma utilizada. A Prefeitura Municipal de Caconde atualmente utiliza a plataforma BLL Compras para a realização de licitações nas modalidades pregões e concorrências. A1. Quanto às contratações diretas, a própria Prefeitura mantém um aplicativo no seu site sem custos para o município ou usuários. A2. Credenciamentos são realizados diretamente pelo município, sem custos para usuários ou para o município. B. Natureza do sistema. O sistema utilizado é de natureza privada. C. Custos para fornecedores e prestadores de serviço. Sim, os fornecedores e prestadores de serviços que vencem as licitações por meio da plataforma devem arcar com custo de 1,5% sobre o valor total adjudicado, limitado ao teto de R$ 600 por lote adjudicado, valor este pago diretamente à plataforma. Caso o valor comprado não atinja o limite do lote, o usuário poderá solicitar o reembolso dos valores pagos excedente. D. Forma de cobrança. A cobrança é calculada com base no valor total ganho pelo fornecedor, seja por item ou por lote, dependendo da estrutura do certame. E. Estudos técnicos e pareceres jurídicos. Não foram emitidos pareceres jurídicos específicos sobre a escolha e utilização da plataforma.
A decisão pela adoção do sistema coube ao ente público, considerando a experiência dos servidores que atuam diretamente com os procedimentos licitatórios. F. Justificativa para a não utilização de plataformas públicas e gratuitas. A plataforma BLL Compras é totalmente gratuita para a administração pública municipal, sendo os custos atribuídos apenas aos fornecedores vencedores dos certames. Ainda que tenham sido consideradas as alternativas públicas e gratuitas, como compras.gov.br ou Contrata Mais Brasil, constatou-se que essas plataformas não oferecem suporte técnico adequado nem para os servidores públicos, nem para os fornecedores em caso de dúvidas ou dificuldades. A experiência prática demonstrou que a BLL Compras proporciona um ambiente mais acessível, com suporte técnico eficiente, contribuindo tanto para a segurança dos procedimentos quanto para o bom andamento das contratações. G. Planejamento ou estudo de migração para plataformas públicas. Estamos acompanhando a experiência de outros municípios que estão em fase de implantação ou migração para plataformas públicas federais. Caso se verifique na prática que essas ferramentas oferecem um canal eficiente de suporte e acesso tanto para os órgãos públicos quanto para os fornecedores, avaliaremos com seriedade a possibilidade de adesão. Entretanto, até o presente momento, não foram registradas reclamações ou entraves significativos quanto à utilização da plataforma atualmente em uso. Reiteramos nosso compromisso com a transparência, economicidade e eficiência dos processos licitatórios, estando sempre abertos à adoção de medidas que promovam maior inclusão e facilitem a participação de micro e pequenos empreendedores locais. Atenciosamente, Gabriela Stephanie Feliciano, diretora de administração. Ofício 133 de 2025, do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento 023. Em atenção ao requerimento 023 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, em que solicita a regulamentação da Lei 2889 de 22, visando a implementação da Política Municipal de Economia Solidária, em consonância com a Lei Federal nº 15.068 de 2024, Lei Paul Singer, informo que a referida lei encontra-se formalmente apta para a concepção de seus objetivos primordiais, portanto, considera-se desnecessária a sua regulamentação por meio de decreto, sendo que se apresenta renova-se o protesto de estima e consideração. José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Ofício 134, de 2025. Caconde, 2 de junho de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caconde. Assunto: resposta ao requerimento 025, ação direta de inconstitucionalidade, número 2089-202-51-2023-826-0000. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 025, encaminhado para essa Igreja Câmara Municipal, venho, por meio deste, prestar informações referentes à ação direta de inconstitucionalidade, número 2089-202-51-2023-826-0000, TJSP, onde constam no polo passivo réus da ação o prefeito do município de Caconde e o presidente da Câmara Municipal de Caconde. A referida ação tem por objeto a análise da constitucionalidade de diversos artigos e cargos da Lei Municipal número 2188 de 2003, os quais estão indicados no documento anexo. O município de Caconde apresentou informações e manifestações nos autos, defendendo a constitucionalidade da norma impugnada. Essa Igreja Câmara Municipal, embora devidamente citada e intimada em 3 oportunidades, não apresentou qualquer informação ou manifestação, tendo configurado a preclusão do seu direito de manifestar nos autos. Certidões de que a Câmara Municipal deixou de se manifestar e apresentar contrarrazões anexos. O acórdão foi proferido em 15 de 2 de 2024, onde foi julgada parcialmente procedente a ação, com modulação e ressalva. O município ingressou com suspensão de liminar no STF, a qual recebeu o número 1740 e 29 de 5 de 24. Nesta SL, ficou assim decidido. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade, número 2089-202-51-2023, 826-0000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora
impugnada, limitado a 12 meses, contados a partir da publicação desta decisão. O prazo ora concedido não se aplica ao capítulo da decisão impugnada, que declarou inconstitucional a previsão de revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei nº 8.437, de 92, Brasília, 14 de junho de 2024. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente. Ao que consta, a referida decisão foi publicada em 14 de 6 de 24. A ação direta de inconstitucionalidade, número 2089-202, 51 de 2023, 826.0000, ainda pende de decisão definitiva, ou seja, não está transitada em julgado. Isso porque houve a decisão em 6 de 8 de 24, nos termos do artigo 1030 do inciso 3 do Código de Processo Civil, de sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça até definitivo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE número 1344.400, Pontal de São Paulo, repercussão geral, subsídios de agentes legislativos. E, não obstante a todo deslinde do quanto aqui informado, o fato é que observa-se que no ano de 2023, logo quando da distribuição da presente ADI, o município de Caconde deu início ao projeto e elaboração de um novo ato normativo que irá promover alterações em toda a sua estrutura administrativa, plano de cargos, plano de carreira. Assim, a administração municipal já vem adotando ações concretas com vistas à conclusão do novo plano de carreira que reflita a realidade atual do município, respeite os princípios da legalidade, da eficiência e da valorização do serviço público e que promova avanços funcionais justos e sustentáveis. Para tanto, é sabido que foi contratada a empresa GIR Consultoria e Assessoria Limitada, através do contrato administrativo número 98 de 2023, firmado em 28 de 9 de 23, o qual tem por objeto contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em gestão para apoio administrativo na revisão e implementação de melhorias da estrutura organizacional e no quadro de cargos na Prefeitura Municipal de Caconde. Referido contrato está vigente. Todo o ato normativo foi confeccionado mediante o apoio administrativo da empresa contratada, da Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal e das comissões nomeadas. A atual administração, cuja posse se deu no presente ano, sempre esteve e está ciente não só da existência da ação direta de inconstitucionalidade, como também da real e iminente necessidade de reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal, com atenção clara e compromissada de que os dispositivos da nova norma atendam não só os ditames apontados na ação direta, como a todos os normativos aplicáveis. Assim sendo, considerando que o ato normativo que havia sido elaborado no ano de 2023 foi necessária a sua revisão, não só para adequação do impacto financeiro, que foi projetado considerado dados de 2023, peça essencial e indispensável na presente propositura, como também para atenção ao cumprimento e adequação de diversos outros apontamentos, notadamente quando a real necessidade de criação de alguns cargos no quadro, tal como, por exemplo, de terapeuta ocupacional, controlador interno, etc., além da criação da futura Secretaria de Desenvolvimento, uma iniciativa desta administração que acreditamos ser de suma importância para o crescimento sustentável de Caconde. O fato é que a atual administração tem um assunto por prioridade, está empenhada e comprometida em elaborar um ato administrativo que possa trazer e apresentar a estrutura administrativa do Poder Executivo, atendendo não só às ordens judiciais, como também às expectativas dos servidores públicos municipais e a população cacondense, mediante um trabalho minucioso e conjunto entre a empresa e absolutamente todos os departamentos e setores, além dos servidores nomeados em comissão, acreditando ainda na colaboração de Vossa Excelência e seus pares para o aprimoramento da norma que está em vias de ser finalizada e encaminhada a esta Câmara nos próximos dias. O Poder Executivo está plenamente ciente da importância dessa demanda e reafirma seu compromisso com a valorização dos servidores públicos e com o atendimento aos anseios da população. A repercussão institucional e funcional que a reformulação de um plano dessa natureza representa é conhecida, muito respeitada, e por isso o tema é tratado com a seriedade e responsabilidade que ele exige.
A Procuradoria Jurídica do município acompanha o caso, ciente das exigências legais e dos cuidados jurídicos necessários à sua correta elaboração. Ressaltamos também que o Poder Executivo conhece e respeita os prazos e os ritos legislativos que envolvem essa iniciativa. Todas as etapas estão sendo conduzidas com transparência, diálogo e planejamento, para que a proposta final reflita os interesses legítimos dos servidores e da sociedade como um todo, de modo seguro. Por fim, reforçamos que todos, Executivo, Legislativo e demais instituições, temos uma finalidade comum: promover o bem-estar da população de Caconde. A união de esforços em todos em torno desse objetivo é o que permitirá construir soluções eficazes e duradouras para o serviço público municipal. Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, José Afonso de Paiva, Prefeito Municipal. Recebemos um convite da festa junina da PEI Fernando Magalhães, no dia 6/6, a partir das 18 horas. Indicação 166 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja disponibilizado na recepção da Santa Casa, do Centro de Saúde e nas UBSs, álcool em gel, máscaras e repelentes para os usuários que comparecem para atendimento. Indicação 167 de 2025, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a limpeza, manutenção e roçagem das laterais da vicinal Carmen Fernandes Neves, que liga Caconde a Muzambinho. Indicação 168 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando que seja ajustado o horário do relógio digital localizado na Avenida Liberdade. Indicação 169, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja avaliada a possibilidade de instalação de um semáforo no cruzamento da Rua Cataguases com a Rua Carmo Mazili, nas proximidades do Bar do Cláudio. Indicação 170 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando a construção de uma rotatória na Rua Coronel Tito Leonel, no ponto de ligação com a Rua Expedicionários e a Avenida da Liberdade, bem como a liberação do retorno na Praça 7 de Setembro, que dá acesso à Caixa d'Água. Indicação 171 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja avaliada a instalação de um semáforo no cruzamento em frente ao fórum, na Praça Coronel Gustavo Ribeiro. Indicação 172 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja refeita a rotatória localizada na Rua 24 de Dezembro, no trecho que dá acesso à Rua Benjamin Constant. Indicação 173 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja estudada a viabilidade de instalação de um semáforo na Avenida Sampaio Vidal, na esquina com a Rua Domingos Mazili Sobrinho. Indicação 174 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a manutenção e, se possível, a reforma dos banheiros públicos localizados na Praça de Barrânia. Indicação 175 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja estudada a viabilidade de instalação de um semáforo na Avenida Sampaio Vidal, na esquina com a Rua Vereador Geraldo Carneiro. Indicação 176 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja realizada a roçada, limpeza e manutenção da Rua José Maurício de Oliveira. Indicação 177 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de instalar um semáforo na Avenida Henrique Agostineto, entre as esquinas com a Rua João José Nigro e a Rua Tapiratiba, nas proximidades do supermercado Souza 2. Indicação número 178 de 2025, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que seja estudada a possibilidade de realizar a instalação de lixeiras nas entradas e ao longo da extensão do escadão, que liga a Rua Alagoas, no bairro dos Estados, à Rua Bahia.
Indicação 179 de 2025, de autoria do vereador Francisco de Assis Xavier Monteiro, indicando ao senhor prefeito que seja fixada placa de identificação na rua Hilda Kliger da Costa. Indicação 180 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de adesão municipal ao programa Brasil Mais Produtivo e parceria com a Embrap Campos de Matão. Requerimento 29 de 2025, de autoria do vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, requerendo informações e documentos ao Poder Executivo sobre a adesão do município de Caconde aos programas federais Ploner, Plomac e atas de registro de preços do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA. Caminho o referido requerimento para a Comissão de Justiça para exarar parecer. Terminado o expediente. Previamente inscrito no expediente, conceda a palavra ao vereador Richard Silva Ferfoga Maguim para falar sobre a resposta ao requerimento número 25. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite aos colegas, ao presidente, ao público presente, o pessoal que está em casa acompanhando. Eu pedi a palavra para falar rapidamente sobre a resposta ao requerimento 25, que trata sobre o processo, né, semana passada eu comentei sobre a questão da inconstitucionalidade da prefeitura, e também, paralelo a isso, as ações, né, o plano de carreira, a reestruturação administrativa da prefeitura, em que pé está isso. De acordo com a resposta, ela contém algumas inconsistências. Primeiro, eu quero fazer um contexto até temporal para a gente colocar a situação no lugar correto, para depois, então, a gente partir do momento que estamos. É bom retomar que esta confusão toda que a gente está inserido é uma cobrança antiga, né? Ela começa, de fato, o próprio processo tem, né? Quem tem curiosidade pode acessar os autos que a gente fornece. É o quê? Desde 2017, salvo engano, na gestão do Zé Bento, já rolava uma orientação, uma cobrança por parte do Ministério Público para que fizesse uma reforma administrativa que contemplasse ajustes internos, ou seja, cargos comissionados precisavam ser corretos de acordo com a legislação, a Constituição, que não estava sendo feito adequadamente. E parasse de criar gratificação, que foi criado justamente em 2017, 2018, ali, mais gratificações, ou seja, mais mecanismos políticos para beneficiar algumas pessoas, ao invés de criar um sistema organizado que contemplasse o mérito e não a questão política. Esse é o ponto. Passou a gestão do Zé Bento inteiro, nada foi feito, ou seja, mas foi ampliado a questão com relação à gratificação, uma lei foi aprovada aqui na casa. Ao final da gestão, após a eleição perdida, ele encaminha aqui para casa um projeto de lei às pressas para que fizesse o reajuste das coisas. Foi isso. Tá? São autos. O problema passa para a gestão de João Felipe, que nada fez. Ela utiliza a mesma estrutura administrativa fracassada da gestão anterior, é utilizada na gestão do João Felipe, com todos os cargos comissionados, todos os problemas que estavam sendo feitos, as nomeações e tal. E aqui eu estou dizendo as questões técnicas, porque existe um tema que é chamado do STF, que você tem que trata exatamente sobre o caso de administração pública, sobre a forma de nomear e quem pode ser nomeado. E, olhando para esse julgado, né, que foi uma repercussão geral, ao aplicar o julgado à prefeitura, entende-se que a maioria dos cargos comissionados estão de maneira irregular. É isso. Tanto é que foi essa a origem da ação civil pública que hoje a gente está discutindo. E o Ministério Público entrou com a ação questionando esse problema estrutural da prefeitura, mais um tantão de lei. Tem um monte de lei que caiu com a ação direta de constitucionalidade. Ou seja, somente, então, que foi provocado a iniciativa da administração passada, do João Felipe, para buscar algumas atitudes dentro do processo
para que promovesse a reforma. A reforma em si, ela não saiu. A resposta disse que estão buscando e tal. Está buscando porque o Ministério Público cobrou. Falou, olha, você precisa dar um jeito, porque já constatou-se que não tem mais caminho. Da forma que está errado, não tem para onde caminhar. E aí vem um ponto que é, da forma que foi colocado, parece que a Câmara tem uma participação da qual ela ficou omissa. É mentira, porque eu fui presidente de 2021 e 2022, em todos os atos que eu participei, o processo está lá, todas as minhas participações enquanto presidente, eu menciono que é o momento de fazer a reforma administrativa da Prefeitura. Está lá escrito. Tá, tranquilamente, eu sabia da dimensão do problema, e quando presidente, no momento que eu podia fazer, mencionava tal. O ano que menciona é 2023. Embora que a Câmara tenha um papel de poder opinar, fiscalizar e acompanhar um processo dessa magnitude, não é dela a responsabilidade por executar uma implementação por um processo dessa magnitude. Ou seja, não adianta vir colocar aqui que a Câmara tem a ver com esse ponto, que ela não tem a ver diretamente com esse ponto. Ela pode acompanhar, como a gente está fazendo agora. Agora, por outro lado, eu reconheço que, administrativamente, a Câmara tem que ter estrutura capaz para acompanhar atos de processos judiciais grandes como esse. Tanto é verdade que, enquanto presidente, promovi a reforma administrativa da Casa em 1 ano. Tanto que é difícil fazer. A gente começou em janeiro, terminou na última sessão de 2022. O presidente Danilo deu continuidade, culminando nos concursos públicos, que agora começa a ter a estrutura básica para a gente poder dialogar, poder combater, enfrentar processos judiciais de grande porte como esse. Então, a lição de casa a gente fez. Mas compreendo que a gente pode fazer sempre mais. Isso está posto. Então, não acho razoável colocar a missão da Câmara como responsável por isso, porque o pepino é de lá. Ponto. Agora, traz para cá o caso. Na transmissão entre um governo e outro, porque ele assumiu a responsabilidade dizendo que ele sabe desde o começo. Está claro aí? Então, se ele sabia desde o começo, o ponto é, em toda a discussão que foi respondida, não me deu um prazo. Porque a pergunta principal do meu requerimento era qual é o prazo que vocês irão encaminhar para a Câmara para nós discutirmos? Qual é o prazo do vencimento da decisão para saber em que ponto que vai torná-la ilegal mesmo? Não foi respondido. Por que não foi respondido? Segundo eles, não transitou em julgado ainda. Bom, vamos lá. O trânsito julgado que ele está dizendo, ou seja, o fim do processo, ele não ocorreu no processo principal, pelo que ele está dizendo, mas já ocorreu em todas as instâncias, ou seja, já não tem mais para onde caminhar esse processo. O sobrestamento que está falando, ou seja, vamos aguardar uma outra decisão em cima do STF para a gente continuar o processo aqui embaixo, não faz sentido, porque o processo que está falando, o tema que está dizendo aí, trata somente de um processo lá do Rio Grande do Sul, que trata sobre, a discussão está no STF, uma grande discussão importantíssima que vai resolver um problema, que é sobre sobre subsídio salarial de prefeito, vice-prefeito e secretários. Não tem nada a ver com relação à estrutura inteira da prefeitura. Então, é só desse ponto, que é importante. Inclusive, esse ponto, na decisão que está aqui correndo no judiciário, que envolve a prefeitura, tanto no primeiro grau, como no segundo grau, como o STF já falou, os efeitos suspensivos do processo, ou seja, o que eu decidi aqui vale para tudo, menos para essa decisão. Ou seja, não se pode fazer nenhuma reajuste salarial de prefeito, vice-prefeito e secretários durante o mandato. Tem que ser no próximo, para frente. Está escrito, é simples assim. Então, ou seja, o sobrestamento do feito que está dizendo se aplica a esse ponto, que esse ponto já, inclusive, já está consolidado pelo STF, dizendo que isso já está aplicado. A decisão está valendo, ou seja, se o prefeito ou nós traçarmos uma lei aplicando imediatamente o reajuste do salário RGA para o prefeito e vice-prefeito, a gente comete um ato ilegal. Esse é o ponto. Agora, sobre a estrutura da administração, cargo comissionado, diretor, todos os direitos que estão falando ali, isso já foi, não tem mais discussão. Ah, mas está esperando o quê? Não tem mais recurso para ir. Vai para onde isso, gente? O agravo da prefeitura não foi aceito, intempestivo. O Barroso escreveu, intempestivo, não aceito. Não tem mais para onde correr. Já está caminhado. Agora, se me falar, agora eu quero saber o quê? O prazo. Qual é o prazo? Eles não sabem dizer, estão vinculados ao quê? A essa suposta trânsito julgado. Então, vamos considerar que isso é verdade. Mesmo assim,
temos um problema, porque a decisão do STF, que aumentou o prazo, porque inicialmente era 120 dias da decisão principal, subiu esse pedido de suspensão liminar, que é o quê? Deu mais um... Falou, o que é isso? O prefeito olhou, o jurídico olhou para o problema e olhou assim, olha, em 120 dias eu não consigo aplicar a reforma administrativa na prefeitura do grau que vocês querem. Eu preciso de mais prazo. O STF falou assim, vocês estão corretos, 120 dias é pouco, eu vou te dar 1 ano. 1 ano contar da decisão dele, ou seja, do dia que ele expediu. E lá em cima já transitou e julgado. Essa liminar, esse processo específico, já está transitado e julgado. Ou seja, já está correndo esse prazo de 12 meses. Esse é o ponto. Só que o detalhe é, esses 12 meses, ele cai a partir do momento que o processo principal acabar. Se transitar em julgado amanhã, acabou. Esse é o ponto que eu estou dizendo, ou seja, há um mar de incerteza, o teto já foi embora, já não tem mais para onde ir, eles estão cavando alguns argumentos que, ainda que se juridicamente param em pé, praticamente não param em pé, porque praticamente não tem a resolução do problema. Esse é o ponto que eu estou aqui desberrando, esgoelando, e ninguém aparece aqui para explicar para o povo o que está acontecendo. Temos aqui representantes do setor de saúde, dos servidores aqui presentes. Os servidores me procuram todos os dias, todas as semanas, perguntando, ô Maguinho, que dia que vão encaminhar? Já encaminharam? Para onde que eu vou? Tão incoerentes que eles são, e agora eu falo direto para essa gestão, que no começo do ano, o diretor de educação, no primeiro, porque a gente está no terceiro, junto com o jurídico e tudo, caminhou a escola tudo falando para o povo que até o final do ano ia demitir um monte de gente. Ou seja, a decisão vale ou a decisão não vale? Porque se ela vale, por que você vai caminhar nas escolas falando que vai demitir até o meio do ano? Então ela vale. Né? Porque você criou um pânico institucional em todos os servidores que não sabem para onde que vai, não sabem qual é o tempo de cargo, o sonho do plano de carreira, não consegue dar um prazo, não consegue sentar com eles para definir o que vai ser feito, e vai me falar na resposta que está sendo democraticamente criado. Da onde? Qual é a reunião que a gestão atual, como as passadas, fizeram com os servidores públicos para tratar do direito deles? Nenhuma reunião. Ah, criei uma comissão. Quem participa dessa comissão, gente? Os próprios cargos políticos do prefeito. Isso não é democrático, gente. Nomear o teu amigo, que é o gestor, o diretor da pasta, é nomear o teu amigo, o diretor da pasta. Democraticamente, meus queridos, é reunião, audiência pública com os servidores, em frente, escute-os. Quais as necessidades? É isso que é democrático. Em São José, eu estava falando na última gestão, que São José ficou 2 anos. O prefeito teve a humildade de passar em setor por setor, reuniu com eles todos para fazer um documento. Aqui o prefeito, o secretário, tem medo de encarar os servidores. Eu gastei 1 ano para fazer aqui, fiz audiência pública prévia, reuni com os diretores, reuni com os companheiros legisladores da época, parlamentares, para definir o desenho. A gente mudou, foi para frente, foi para trás, fez tudo, para depois a gente aprovar, e na época o prefeito nem sancionou o negócio. O ponto é, não existe reunião, não existe prazo institucional, não existe nada. Se alguém falar que existe, que me venha aqui e fala que eu estou mentindo. As servidoras estão aqui, me falam o dia que reuniram com vocês para tratar sobre direitos dos servidores. Nenhum. Está aqui. Agora, me fala se não é verdade que foram, no começo do ano, falar que ia ter um plano de carreira, que ia acabar no meio do ano, que iam demitir os comissionados. Mentira minha? Verdade, não é? Então, ou seja, a decisão, ela é válida. Então, se ele sabe desde o começo, ele assumiu a responsabilidade e não está falando com a verdade nesse papel que vale tudo. Menos a democracia, menos a participação, menos nada. Esse é o ponto. Então, me imponho aqui que tenham a hombridade de ampliar esse debate e colocar o povo para decidir, ajudar a formular esse papel. Porque eu enviei a primeira indicação que eu fiz nesse ano foi justamente criar uma comissão com os servidores para tratar desse plano que vai ser encaminhado. A resposta foi, não iremos criar porque já está em fase final. A fase final é algo que nem teve participação inicialmente.
E depois de 5 meses, continua sem participação, continua sem documento, continua o pânico, continua tudo. Agora, o que não é mentira, e aí eu reafirmo, o problema veio de José Bento, passou por João Felipe e continua com o José Afonso. Em 5 meses. 5 meses não é pouco tempo. Porque a bomba, ela vai estourar. Porque os prazos são prazos cruzados, que um depende do outro. Se um cair, caiu tudo. Ou seja, pode ser avaliado amanhã, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, não sei. Agora, o que não pode ficar é essa incerteza de sabedoria das coisas. Eu não posso, enquanto legislador, ser omisso e passivo com uma situação dessa, que amanhã pode vir para cá. Porque o ano passado foi assim, por isso que eu estou alertando. Foi ou não foi, Danilo? Ligaram para nós, falaram, olha, vou encaminhar para vocês a reforma administrativa, plano de carreira, mas tem que ser votado em 1 mês, porque vai ter um plano, tem um prazo eleitoral. Foi desse jeito. Eu virei e falei, eu não voto isso nunca na minha vida. Como é que eu vou votar isso em 1 mês, gente? Foi ou não foi, Danilo? Ou seja, se fizeram isso ano passado, vão fazer de novo. Não querem discutir a legislação com quem mais precisa, ou seja, os servidores públicos, gente. Ah, é difícil, é muito direito, não sei o quê. Não interessa, meu amigo, se vira em frente, é algo que vale para 30 anos, tendo em vista que esse que está sendo discutido foi criado em 2002, e hoje a gente está em 2025. O próximo texto será feito para 30 anos. Se não conseguir gastar um tempo para fazer isso agora com os servidores, não vai fazer nunca. E vai, de novo, continuar. A administração, entre a administração e essa administração, todos eles têm medo do servidor público. Todos eles. E gostam de botar medo nos servidores públicos. Apavoram eles de todas as formas. Pronto, esse é o papo. Ou eles criam vergonha e fazem a coisa direito, e respeitam aqui a casa, e quando eu falo respeitar, é ter a hombridade para os prazos, aplicar, mostrar. É isso. Não quero outro papo. Eu não aguento mais ficar escutando e pedindo informação. Semana passada eu tive 10 para ter que responder sobre a mesma coisa. O que eu faço? E eu estou falando disso, gente, porque a resposta, se tem uma coisa verdadeira, é o quê? Se eu não tiver a organização, eu paro a administração. É o principal ponto dessa resposta, e a única verdadeira é isso. Por quê? Se eu tenho que fazer concurso, senão eu paro o serviço. Qual é o concurso que está feito? Porque não foi feita ainda a reforma. Qual é o prazo que vai ter que discutir a reforma, abrir concurso e reorganizar a casa? Sendo que o prazo está flexível aí no meio do caminho. Não tem organização nisso. Então, cabe muito bem a minha preocupação. Muito bem a minha preocupação. E continuo mantendo ela. Se um ajuste ou outro da fala, alguma coisa, tranquilo, a gente senta e debate. Mas o centro do negócio, ela permanece de pé, coesa, porque é verdade do que eu estou falando. Esse é o ponto. Agora, estou trabalhando internamente, estou batendo carimbo, bonito, 10. E por que, enquanto isso, não tem uma comissão conversando com a galera para escutar o prazo final? E eu vou dizer a última coisa. Só conseguiu ter participação o grupo de educadores, professores, que fizeram uma força-tarefa junto a eles e eu, no ano 2023, que a dona Rosângela, que eu falei na semana passada, brigamos aqui e exigimos que fosse criada uma comissão participativa dos servidores da educação. Foi criado imediatamente. Não me vem falar que foi bondade do diretor, que não foi. Foi briga dos servidores. Criou a comissão, participaram, reestudaram. Iam até a tarde da noite, eu participei de algumas reuniões, fizeram relatório, tudo, e não virou nada, porque foi arquivado antes da eleição. Só a educação. Então, se serve de alguma sugestão para os servidores, que os servidores se organizem, todos eles, deixem as diferenças de lado, se unam contra classe, que é servidores públicos, e cobrem a participação. Através de abaixo-assinado, pressão, o que for. Porque ninguém fala a verdade para vocês e ninguém passa de verdade no olho os prazos e as coisas que precisam ser feitas. É essa a minha dica. E contem comigo para que esse movimento seja feito. Não interessa que essa semana depois vai ser entregue o documento. Essa semana não tem prazo, é indefinido. Pode ser daqui uns dias, uma semana, um mês, sem definição. Então, ou seja, não está pronto ainda. E se estiver pronto, foi sem a participação dos servidores. Então, assim, não adiantou nada. Vai sobrar para nós fazer a participação que tinha que ser feita por eles. Ponto. É esse que é o ponto. Então, se tem alguma coisa, que sejam vigilantes e participem do processo.
eu tenho certeza que todos os colegas irão fazer o mesmo, que é o quê? O papel que não foi feito. A audiência pública, a leitura do texto, organização, tentar encaixar, ouvir, além, como o texto fala, além da implementação da decisão, a ampliação, a organização, enfim. Esse é o ponto. Eu preciso fazer esse posicionamento firme, porque parece que as coisas estão no banho-maria, e a coisa vai passando. E isso já vai repercutir, e já repercutiu, na própria administração da educação. São 3 diretores, os diretores das escolas e coordenadores estão temerosos, os professores não sabem para onde reportar, porque não tem nem diretor, então não sabem para onde que vai o negócio. Vocês acham mesmo que isso não implica na qualidade da aula e do serviço público prestado para as crianças? Vocês acham mesmo que isso não implica na compra, na contratação de licitação e compra pública? É óbvio que sim, gente. É óbvio que sim. Então é isso. Se tiver algum problema, pode me ligar, pode mandar mensagem, pode vir aqui, estou à disposição. Ah, você fala demais. Não, não falo. Os documentos estão aí, e até agora eu acho que eu não devo ter batido fora do bumbo aí, não, porque é verdade, está aí posto, a decisão está definitiva, sim, e a pressa é realmente necessária. Antes da pressa, já que eles estão sem pressa mesmo, então aproveita já que não transitou em julgado, já que não sei o quê, então aproveita o tempo, chama os servidores para conversar. Realmente, uma situação difícil para nós também. Eu aproveitar que o Richard já falou, eu tenho cobrado incessantemente também esse plano de carreira. Mas a preocupação é que depois nós vamos ter que fazer realmente a audiência pública. Eu tenho que ouvir funcionários da saúde, da área operacional, da área administrativa, e isso acho que não foi feito. Não houve essa participação realmente dos funcionários. Aí, muitos me perguntam, praticamente todo dia também, quando que vai ser aprovado o plano de carreira? Se nem aqui não está. Então, como que nós vamos aprovar? E é realmente preocupante, porque é a vida de vocês, é a vida dos funcionários. Então, nós temos que estar atentos, sim, em todos esses momentos aí de vocês aí. Teria, sim, que ter havido comissão de funcionários da área operacional, da área administrativa, da saúde, do departamento de água, dos professores, enfim, uma coisa assim coerente. E aí veio o projeto para nós aqui, nós vamos ficar numa situação difícil, não vai ser aprovado da noite para o dia, porque não temos tempos hábeis para isso, e eu preciso, sim, ouvir vocês. A gente vai marcar audiência pública, para a área administrativa, para a área operacional, para o pessoal da água, pessoal, enfim, vai revolucionar tudo. Então, essa é realmente preocupante, sim, né? Eu também estou preocupado e sempre cobrando também informações da prefeitura. Me parece que agora já concluíram, né? Mas a preocupação é essa, vocês foram ouvidos, vocês têm ideias, como que a gente vai fazer depois, a hora que vier para esta casa aqui, como que vai ser a nossa situação? Olha para vocês verem que é difícil, não vai ser assim da noite para o dia, temos que ouvir realmente vocês, as reivindicações de vocês, porque é um plano de carreira, é a vida de vocês. Concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação vamos reunir logo após o término da sessão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças vai fazer reunião em conjunto com a Justiça após essa sessão. Então, ficam determinadas as reuniões das comissões de Justiça e Redação após o término desta sessão. Passamos à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro e secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza.
Presente. Daniel Feliciano, Presente. Danilo Lima Cipollini, Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior, Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Bione, Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro, Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes, Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim. Havendo quórum, passamos à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Não há matéria. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Também não há matéria. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. O nobre colega Hirsch Faguin, ele usou o plenário e não deu tempo aos colegas, né, de fazer algumas perguntas. Mas tá bom, vou usar o meu tempo. O nobre colega Hirsch, você sabe se tem alguma portaria 2025 tratando desse assunto? Não tem conhecimento? Não sabe, né? Eu também queria falar sobre esse assunto, que desde janeiro eu venho sendo procurado, né, por funcionários em comissão, funcionários concursados, marido, esposa de funcionários, principalmente na área da educação. E eu me aprofundei no assunto. Não tive tempo de falar antes, porque eu estava com os compromissos particulares, em especial o imposto de renda, toma muito meu tempo. Mas o que eu procurei saber, fala-se muito na administração passadas, né? Mas vou me focar mais na passada, foi que teve tempo hábil para fazer. Eu conversei com ex-funcionários, né, da administração passada, e o relato foi o seguinte, que realmente o 21 e 22, por causa da pandemia, foi atravancada a administração, e principalmente com o sequestro de recursos, que em fevereiro de 23 começou, né, o estudo e, posteriormente, a orientação, né, e a contratação de uma empresa que chama GR Consultoria e Assessoria. Isso foi em setembro de 2023. E essa empresa apresentou o plano de trabalho, renovação do estatuto, o plano de carreiras dos servidores municipais, o estatuto e o plano de carreira do magistério. Foi feito 2 portarias, o nobre colega Hirsch. Sim, na gestão passada. 8.224, nomeando a Comissão Especial para análise e acompanhamento das propostas de reorganização da estrutura administrativa, estatuto dos servidores e plano de carreira dos servidores. E aqui tem os servidores. Que eu saiba, essa portaria está em vigência. A que eu saiba, houve reuniões em 23, em 24, e 25 não houve reunião. E também foi feita a portaria 8.225, criando a Comissão Especial para Análise e Acompanhamento da Proposta de Estatuto e Plano de Carreira do Magistério. E são compostas por servidores. Inclusive, uma já está em memória. Sim. Aí, na transição de mandato, foi colocada essa situação. E foi passado, inclusive, e lavrado em ata, que era somente iniciar o mandato, atualizar o impacto financeiro, que há um impacto financeiro, e que seria prudente enviar no primeiro mês, né? Seria em fevereiro, março, para a Câmara, para ser apreciado. Mas o que eu sempre respondo, lá na Casa de Leis, a Câmara Municipal de Caconde, até esse momento, não recebeu esse projeto de lei. Desconheço. Tenho humildade de falar que desconheço.
Não por incapacidade, mas por não ter chego a essa casa. E o nobre colega ressaltou que já estamos já em junho, mês 6. Existe prazo, por mais que seja urgente um projeto de lei, temos que analisá-lo, né? Talvez contratar uma empresa para nos assessorar também, porque é um assunto realmente muito, não vou dizer complicado, mas abrangente, porque mexe com a vida das pessoas, mexe com a vida dos servidores. E não é um impacto momentâneo, não. Como o nosso colega disse, são décadas. Eu também sou servidor. Quando eu prestei o concurso, então existia a licitação lá, foi aberto o edital. Muitas coisas que estavam no edital, com a reforma administrativa, perdemos. Os servidores perderam. E, ao mesmo tempo, a nomenclatura do meu cargo era agente de escolta e vigilância penitenciária, ou seja, que é guarda da muralha. Houve uma PEC em Brasília e criou-se a Polícia Penal. Isso foi no Brasil, não foi só no estado de São Paulo. Com isso, ganhamos alguns benefícios e perdemos muitos, vou dizer, muitos benefícios. E passou pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu posso falar que o Estado de São Paulo foi o último Estado a reconhecer a Polícia Penal. Então, como servidor, eu sei como é difícil para vocês, para quem está nos ouvindo em casa, né, nas redes sociais, é um desleixo, é um descaso. Então, fico no aguardo, senhor presidente, para mim poder dar uma resposta aos cidadãos cacondenses. Tanto os de fora, mesmo não sendo funcionários, estão preocupados. E, em especial, aos funcionários municipais. Muito obrigado. Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu agradeço o colega Totti, e faz todo sentido o que ele falou. Inclusive, eu não mencionei os números, mas eu tenho conhecimento das duas portarias que foram criadas na outra gestão, nessa não tem. E as duas foram feitas, está na minha fala, mas está no mix ali de coisas que eu soltei. A da educação foi a única que realmente tem a participação ativa dos servidores, porque realmente foram eles que brigaram para a criação. Ela não saiu assim de bom senso do prefeito. Ela saiu na garra, tem ofício meu, tem requerimento. Eles vieram, tomaram aqui, aí no outro dia o diretor foi e enviou um comunicado interno e aí criou a comissão. Ela não existia, em princípio. Pode ver que a data da Comissão de Educação é depois da data geral do plano de carreira, porque foi criado só do plano da administração, mas a dos funcionários da educação não tinha sido criada. Ela foi criada depois. Então, foi de luta. É essa que eu estou dizendo. E eu participei da luta da criação e participei das reuniões junto aos funcionários da educação. Foi o único que realmente contemplou ativamente o eleitorado, o servidor, que eles realmente participaram. Esse é um ponto. E a qualidade é maior. Por que é maior? E aí, por isso que eu brigo que tem que se escutar os servidores, porque eles sabem qual é o direito deles, qual é o limite de falta, qual é a extensão da hora, o que eu ganho se eu estudar, o que eu ganho se eu não estudar, qual que é o meu direito, no básico qual que é o direito, qual que é o dever. É isso. E eles estavam participando. Tem relatório, tem ata, tem os negócios todos deles participando. O que não acontece é com o servidor geral. Essa comissão que foi feita foi nomeada, se você perguntar para todos eles que estão nomeados, se eles sabem que eles participam disso aí. Não sabe, a maioria. Porque cria comissão, cria conselho, cria comissão, os caras nem sabem que estão lá no meio do negócio. É uma grande verdade. O que eu quero dizer é uma boa tentativa de criar comissão? Com certeza é. Eu estou dizendo um passo além, eu estou falando da efetividade. O que seria isso? Essa galera que está aqui, e todo o setor, a gente tem, sei lá, uns 10 ou mais diretórios. Então, o tamanho do diretório de obras, a diversidade daquilo lá. Você acha que não é necessário ouvir uma parte daquilo, pelo menos 2, 3 reuniões, para saber o que está rolando? Eu acho que é. A saúde, a dinâmica que é, UBS, enfermagem, médico, técnico, psicólogo. Essa galera tem que ser ouvida, porque são diferentes, não são todos iguais. É esse que é o grande ponto.
Esse é o ponto. Então, assim, legal criar formalmente, mas, efetivamente, na prática, eles precisam ser ouvidos. E não foram ouvidos. Isso eu afirmo com todas as letras, e elas podem confirmar se elas foram ouvidas. Não foram. Pronto. Então, eu concordo, eu sabia da existência, mas na prática isso não vale de nada. Eu acho que é importante, mas desde que o texto criado seja confrontado com a vontade ou com as expectativas dos servidores. É isso que e não precisa acatar as expectativas, é o problema da administração, mas ouvi-las precisa ouvir para legitimar o processo de criação do plano. Isso não foi feito na última gestão e não está sendo feito agora. Ponto. Avancemos. Ou seja, escutem eles, porque vai vir para cá, sem a escuta deles, vai sobrar para nós, enquanto legislador, fazer esse remanejamento inteiro. Ou seja, contratar uma nova empresa para ajudar nós, porque vai ser isso que vai acontecer. Para avaliar o impacto de lei, para saber se pode, se porventura arrancou algum direito deles, se a gente tiver que colocar, vai impactar economicamente. Quem vai fazer isso? Nós, porque vai afetar lá. Então, ou seja, eles estão jogando um serviço para nós, uma responsabilidade do tamanho do mundo para nós, e sendo que eles tinham que estar fazendo isso. Mas, se tiver que vir aqui também, eu com os colegas, tenho certeza que vai encarar esse desafio, que eles não tiveram coragem de encarar, que é olhar no olho dos servidores e debater esses assuntos, que é difícil. Eu volto a dizer, na Câmara eu gastei um ano ininterrupto em reuniões com a diretoria, com os servidores, com os vereadores, explicando para onde que ia, para onde que não ia, né? Rascunhou aquele texto várias e várias vezes, até encaixar em alguma coisa. Eu fiz audiência pública, estava aqui sozinho, aqui falando para o povo na internet, pode procurar na Câmara, tem uma audiência pública minha, em 2022, falando sobre, desenhando o que ia ser a Câmara. Eu olhei para o povo e falei, eu estou fazendo isso, população, se vocês não gostam, ou se gostam, está sabendo. Se vocês quiserem me questionar, pode vir questionar, que eu estou aqui tranquilo para explicar para vocês o que eu estou fazendo aqui quando presidente. É isso que eu estou cobrando deles, que eles têm uma máquina pública, eles têm o direito, têm dinheiro, têm conhecimento, e eles não fazem isso. Eu fiz aqui enquanto presidente. É menor? É, mas meu papel eu fiz. Ponto é esse. E o resto todo, eu concordo com o colega Torti, que é isso. Afeta o direito do servidor, é sério, a família, tudo, e a gente precisa cobrar. Estou com o colega e com os demais que a gente pautar isso. Ponto central. Eu gostei que foram respondidos todos os requerimentos, eu acho importantíssimo esse diálogo. Algumas confirmações. Como impacta diretamente... Pode passar, por favor? Como impacta diretamente a troca de direção? Terceira direção de educação, ela deixa muito claro, e tem toda a certeza disso, que não dá para responder pelos erros ou decisões passadas, não dá mesmo. Pegou o trem, pegou o caminhão o trem em rotação, né, o carro andando, tem que tentar fazer o melhor. Mas a resposta foi muito boa, indica que estão reavaliando as contratações, olhou para o plano e as vagas que estão existentes, vão começar a contratar o pessoal do concurso anterior para realmente colocar. Ou seja, tem vagas, tem gente esperando, contrata e resolve o problema. Porque está precisando de professor lá na escola. Está dito aí que tem vaga sobrando, tem professor precisando e tem gente esperando ser chamada. Pelo jeito vai sair, isso é uma boa coisa. Mas o que preocupa são 6 meses. Passou 2 diretores e isso não foi resolvido. Então, está bem claro na resposta. Com relação à saúde, contribuição que eu fiz por escrito na Conferência de Saúde, pelo que disse o diretor na resposta, foi considerada e entrará no relatório final. Uma boa notícia, ou seja, ainda que não presente, contribuir e foi considerado no debate e sairá no relatório. Aguardo ansiosamente pelo relatório final, para que eu possa ter conhecimento e divulgar para todo mundo, e para que a gente possa cobrar isso mais futuramente. Com relação às compras públicas, embora você não pague... Embora a prefeitura não pague o BLL, do jeito que eles colocaram, ela onera quem participa. Está escrito aí, e está no site, é 1,5, acima de 40 mil, e R$600 fixo abaixo de 40 mil, se não me engano, ou o contrário. Enfim, tem um custo. Mas aí se vencer, não interessa, está cobrando, porra. Isso vai na conta de quem vai vender, evidentemente. Eu vou anexar esse preço e vou repassar para o meu produto, ou seja, vai descompensar a concorrência. É simples assim. Agora, talvez não seja simples a implantação de um negócio público, mas eu sei que existe um sistema público. Estive, nesse final de semana, com o ministro do empreendimento e com os diretores do Ministério falando sobre exatamente esse ponto. Falaram, olha, minha prefeitura não utiliza o sistema público, ela paga. Porra, mas a gente criou um sistema próprio para facilitar. Porra. Então, sei lá, eu acho que
cabe uma reavaliação dessas coisas aí. Mas se colocar eles dispostos a repensar. Então, vou considerar. Ponto final. Me preocupa não ter uma abertura no requerimento sobre a regulamentação da legislação municipal sobre economia solidária, porque, de acordo com o prefeito, já existe uma lei federal, então não preciso regulamentar a municipal. É um grande equívoco político e jurídico, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou pedindo para o prefeito para a gente implantar a política no âmbito municipal. E, por isso, preciso de um decreto regulamentando a política no município. Ou seja, vereador, vamos sentar e discutir como pensar, como fazer. Tem visto que semana passada foi aprovado o Plano Nacional de Economia Circular, que fala-se próximo à questão da solidária e tal. Ou seja, eu estou dizendo para a gente implantar, não estou falando uma questão legal, gente, parece que tem que falar o óbvio algumas vezes. Enfim, me preocupou, mas eu vou continuar tocando no assunto. Mas, enfim, no apanhado geral, é isso. E, para finalizar, presidente, 1 minuto, eu vou tentar, não vou conseguir resumir, e não é minha pretensão resumir o que foi esse final de semana lá em Brasília. Durante essa semana, a última semana em Brasília, que eu tive a oportunidade, resumidamente, de falar com 4 ministros ministros de governo, ministro da Indústria e vice-presidente do país, ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro da Saúde e ministro do Empreendedorismo da Pequena Empresa, os 4. Todos eles falam de coisas que eu estou tratando há 5 anos aqui na casa. E todos eles, além de ter conseguido falar no Ministério da Agricultura e sobre assuntos. Em geral, eu fui lá para 3 coisas. Conhecer o que pé o CACONDE está perante as políticas e que pé a gente está no que já foi pedido. E mais, 3 pontos. Levantar a questão da necessidade de frearmos esse abandono da população, ou seja, a gente saiu de 19 mil pessoas, fomos para 17. E se não, a gente não frear isso, a gente vai perder mais gente, o que impacta economicamente. E como segura isso? Com escola na cidade. Não é impossível, não. Abrir uma agenda com o ministro Paulo Teixeira para tratar justamente disso. Precisamos de um polo extensivo do Instituto Federal em CACONDE. Polo extensivo, para que a gente ponha a nossa vocação de agricultura e em termos de estudo, trazer oportunidade para a criançada, aqui, aos adolescentes, para que mantenha esse povo na cidade e não saia mais. Solicitei audiência no Instituto Federal, solicitei audiência no Ministério da Educação, tomara que a gente consiga avançar nesse tema. Mas esse tema é compartilhado e precisa do apoio de todo mundo. Mas faço questão de que, até o final do mandato, é a única coisa que eu vou falar. Segundo, máquinas. Está tudo... Essa estrada está tão péssima, a gestão passada não conseguiu dar conta, e mesmo assim, foi um horror. Não está conseguindo agora. Falou-se que ia fazer uma licitação, terceirizar a estrada, até agora não tem nada, não tem uma licitação nesse sentido. Então, vamos buscar a máquina. Consegui uma. Então, o Jonas Donizete, vamos conseguir uma máquina, vai ajudar, uma retroescavadeira. Mas o Ministério da Agricultura tem programas abertos sobre estrada rural e sobre maquinário. Tem lá 2 programas. Pergunta se o município já fez adesão. Pergunta se o município já está participando e está debatendo. Não está. No geral, é o quê? O município está fora das políticas governamentais, de âmbito estadual e de âmbito federal. Não existe representatividade do governo passado e nem nesse que faça essa ligação nos ministérios e nas secretarias de governo. E eu não estou falando, e eu acho bom compartilhar, porque eu também sou vereador, junto com os colegas, é muito importante a gente conseguir esses recursos com os deputados e tal, legal. Parabéns para todo mundo que conseguiu e os que vão conseguir. Mas eu vou além. Estou falando de política pública, construção de um legado. Se não tiver direcionamento à prefeitura, não sai do lugar as coisas. Estrutura, começo, meio e fim. Investimento, buscar recurso, oportunidade, criar coisas sólidas. Não estou falando de coisas passageiras, que um entra, outro sai, não. Construção de legado, não existe isso. Eu fiquei falando 5 anos que era preciso fazer a digitalização do SUS. O governo passado, do Zé Bento e do João Felipe, mantiveram uma empresa paga para fazer o que já fazia o sistema de digitalização do SUS, o e-SUS. Falei por 6 anos isso, e agora, no começo do ano, foi trocado. Depois de muita briga, graças aos servidores da saúde, junto aqui a briga nossa, por bem, o diretor foi e trocou o sistema, estão utilizando de graça. E por que isso é importante? Cantei a bola. Estava presente lá em Brasília, tive a oportunidade de participar e fui convidado pelo Ministério da Saúde, pelo ministro Padilha, estive de frente com ele,
e lançou uma obrigatoriedade, um decreto presidencial agora, e está na minha frente, viu o presidente assinar, o quê? É obrigatório os municípios fornecerem dados para o ESUS. Se não tiver o ESUS, não recebe dinheiro. Se não tiver o ESUS, não faz política pública. Se não tiver o ESUS, não anda para frente. É necessário e fundamental. Ou não vai receber nenhum recurso mais do que está criando aí. Ou você se habilita, ou você não recebe. Estou falando isso faz 10 mil anos, parece que eu falo sozinho nesse negócio, e eles não escutam. Parece que agora está criando condição. Ou seja, antecipamos coisa, está acontecendo. É simples isso. Ou seja, o finalizando a política mudou. A política mudou. É outra forma, seja estrutural, por conta das emendas parlamentares, por conta do eixo político, por conta de tudo. Mudou. A forma de fazer é diferente. Precisa de organização administrativa da prefeitura, que não há. Eu desafio os colegas a irem em todos os diretórios, para que eles mostrem qual é a política de meio ambiente do município. Não existe. Já estou falando isso faz muito tempo, não existe. Pode ir na agricultura ver se tem alguma coisa efetiva. Não existe. Nunca vi um município, o maior produtor de café, não tem uma política pública. Não estou falando dos prêmios particulares, estou falando de política pública. O que fica para o município? Divinolândia é sempre premiada. Caconde não é premiado por conta disso, por excelência de política pública. Não tem. Tanto é que não tem, que as estradas estão do jeito que está. Mas não é só isso, é mais do que isso. Enfim, faça um diagnóstico e olhe para fora se realmente Caconde está em condição de comparação com os outros municípios que estão organizados. Olhem os rankings onde o Caconde está. Ah, mas é o começo de mandato. Vai levando assim e vai terminar como acabou o último, fora do mapa do cenário estadual, regional e federal. Simples. Essa palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Bom, primeiramente, boa noite a todos, nobres colegas, senhor presidente, ao público aqui presente e a todos que estão em casa. Bom, gostaria de agradecer a todo o departamento de obras, na pessoa do Cristiano. A gente fez uma indicação esses dias, eu, o nobre colega Paulo e o Edinho, sobre eles estarem instalando uma torneira mais próximo à Areninha, que é perto lá do ginásio esporte. Aqui existia, estava muito longe, estava próximo do barranco também, e as crianças, quando iam tomar água, estavam com risco assim, de acidente, de estar caindo lá, se machucando. Aí, logo que a gente fez a indicação, o pessoal de obras foi lá, deu uma olhada, e já instalaram a torneira mais próxima, lá num lugar mais seguro para as crianças. Então, meu muito obrigado a todos lá do Departamento de Obras. Eu gostaria de falar um pouquinho também da nossa última viagem, Dia 28 a gente também esteve em Brasília, teve bastante diálogo lá com o deputado, e a gente tivemos uma feliz notícia aí, que ele já viabilizou R$900 mil, 500 mil vai ser para a infraestrutura aqui na cidade, 400 vai ser num trecho lá próximo ao aquário, que os projetos, quando estiverem em construção, já está executando as obras, a gente vai também fazer um vídeo lá próximo, para estar divulgando para o pessoal. E com bastante diálogo também, a gente já deixou uma sementinha plantada aí para daqui uns dias a gente voltar a estar colhendo aí e dar ótimas notícias para Caconde, Falando também sobre os cadastros que tinha lá no governo federal do PAC, que aqui a gente estava olhando na área da saúde, tem o CAPS, tem alguns outros lá que foi cadastrado, que a gente vai trabalhar também para o deputado lá estar viabilizando junto ao ministro, Tem um deles também que é do Jardim Barbalho, que é do Ministério das Cidades. E a gente vai estar acompanhando agora e, se Deus quiser, com bastante diálogo, a gente vai dar ótimas notícias futuramente aí. Boa noite a todos e muito obrigado. Senhor presidente, permita-me a palavra. Palavra concedida. Eu tomei a iniciativa de fazer uma indicação ao senhor chefe do Executivo, solicitando que seja colocada uma placa de identificação, como o diretor da Câmara já ressaltou na primeira leitura, o João Paulo Ferreira, e é da mais alta importância porque a ausência dessa sinalização dificulta a localização, tanto por parte dos moradores, do entorno, quanto por visitantes, entregadores e serviços de emergência. Então, isso causa realmente
muitos transtornos para os moradores da rua Hilda da Costa. Então, eu espero que a nossa solicitação seja atendida, a placa seja colocada, porque é essencial para se garantir melhor orientação e organização urbana. É isto, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite, os que estão aqui nos visitando hoje, uma honra tê-los conosco, tê-las conosco. Muito obrigado. Obrigado ao pessoal de casa e também aos nobres colegas vereadores pelas suas falas, todas elas da mais alta importância, foram falas que se completaram, numa preocupação que realmente é de todos desta casa. O funcionalismo público municipal é realmente aquele que faz com que a máquina pública funcione. E para ela funcionar de forma realmente digna, de respeito e aplauso da comunidade, dos próprios funcionários, é preciso que as providências sejam realmente tomadas de maneira que, como ressaltaram os nobres colegas vereadores, não chegue aqui sem que haja tempo hábil, para que seja realmente estudado, todo o processo, as análises sejam feitas, as audiências públicas, como ressaltou o colega Maguinho, o colega Totti, o presidente da Vizinho, porque realmente o funcionário precisa ser escutado. E a gente espera que brevemente nós tenhamos aqui na Câmara o projeto, e o plano para que nós possamos debruçar sobre ele, de maneira que esse problema seja solucionado. Muito boa noite, tudo de bom. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos, os nobres colegas, as servidoras que estão aqui presentes. É um prazer tê-las aqui. Elas estão sempre aqui acompanhando também, o pessoal de casa. Eu queria... Bom, se eu não falar sobre os animais, não sou a Beth Beyond, Eu tenho que falar. Eu tento me inteirar em outros problemas da cidade, estou me empenhando, estou me dedicando em vários setores da cidade. Inclusive, vocês puderam ver hoje, foi trânsito, pedir semáforo, porque realmente o fluxo de veículos na cidade está cada vez mais intenso, então a gente precisa zelar por isso. E, apesar de leiga em muitas coisas, eu estou me dedicando a aprender e ver se a gente consegue ajudar a cidade. Mas, voltando aos animais, que é a minha causa, que acabou me trazendo até onde eu estou hoje, e sou muito grata pela confiança também das pessoas, constantemente sou solicitada no problema cães de rua. Isso é constante, diariamente, onde eu vou, pelas redes sociais, e não deixa de ser um problema gravíssimo na nossa cidade. Caso de saúde pública, trânsito também, porque animais na rua é risco de acidente, com carro, com moto, e eu não estou alheia a isso. Muito pelo contrário, minha vida é constantemente resgatar animais vítimas de abandono, que são esses animais que estão aí constantemente latindo, derrubando lixo, latindo para a moto, as pessoas caem, batem na janela da minha casa. Então, é um problema que eu vivo diariamente, então eu jamais tenho como fugir disso. Para mim, eu sou a maior interessada em resolver a questão animais de rua na nossa cidade. Como eu sempre falo, não é só criar um canil. Isso é constante nas redes. Eu estou cansada de responder, de falar nas ruas. Não é só fazer canil, gente. Canil não vai resolver. Enxugar gelo, fechar os cães, isso não vai resolver. Se tiver um canil para 10, vão ter 100 para fechar. Se fizer um canil para 100, vão ter 1000. E assim vai. Não vai ser o suficiente. É toda a política pública voltada para a causa animal que tem que ser mexida. Isso também começa de cada um de nós. As pessoas que gostam muito de comprar animais, não é julgamento. Começa a adotar. Seus cães são castrados, seus gatos. Faça uma doação, dá uma doação de castração para o seu vizinho, para uma pessoa carente. Castração realmente é muito importante para a gente minimizar esse problema de abandono na cidade. Outro ponto que eu estou sempre falando, cuidado veterinário. As pessoas não pensam, mas os animais que estão na rua, os cães que estão aí na rodoviária, inclusive hoje eu li isso, um munícipe falando que a rodoviária virou canil. É muito triste isso. Os cães são abandonados, assim como os gatos.
famílias carentes que não têm condição de dar atendimento veterinário. Então, o que acontece? Eu fui em casas de pessoas carentes, por isso que eu estou na política, não sou fechada só para a causa animal. A causa animal me levou para dentro da casa das famílias. Falei isso até no dia da minha posse. Tem famílias que não gostam, né, ver a criança ali com o animal doente, às vezes, por ignorância, falta de conhecimento, acha que a doença do cachorro vai passar para a criança. Muitas coisas não vai, doença de carrapato, por exemplo. Então, abandona. Isso é um dos fatores que ocasionam cães de rua. Então, a gente precisa de atendimento veterinário. Eu soube do container de atendimento veterinário público, que a gente conseguiu, a nossa cidade foi contemplada em 2022. Estou correndo atrás disso, fiz o requerimento, a prefeitura me respondeu, postei esse requerimento, essa resposta. Inclusive, hoje, né, o seu Francisco, chefe de gabinete, me chamou para conversar, porque não é simples como parecia esse container chegar na cidade. Esse container, segundo a gente conversou, hoje a gente teve uma reunião, que é isso que eu queria expor para vocês, uma reunião no gabinete com o seu Francisco, a coordenadora da Vigilância Sanitária e Zoonose, que é a Elisângela, o diretor de saúde, né, o Julierme, que também está sempre empenhado. E a gente conversou sobre a questão, realmente, a cidade não tem ainda como corresponder o que esse projeto do container está solicitando para a cidade. Não é só trazer o container, eu achei que era todo o programa. Não, o container é o container, a estrutura, né? A parte metálica, mas todo o veterinário, a parte de custeio, tudo isso não vai ser fácil. Mas isso não vai me fazer desistir. O Julierme se prontificou aí comigo aonde funciona o container, que acho que é Vargem Grande. E a gente vai no local, vai ver toda a parte de burocracia, tudo que depender de mim. Falo isso para vocês que estão aqui, para os meus colegas. Eu sou mulher, mas eu sou uma mulher de palavra, sou uma mulher forte, me considero forte, senão eu não estaria aqui. Eu luto por aquilo que eu quero, e eu quero, assim como eu sempre falo que eu sou representante da causa animal, não é só falado, eu quero mover na cidade tudo que eu puder. Se eu ver que eu não tenho capacidade para isso, eu abandono meu cargo e entrego para uma pessoa mais competente. Mas eu acredito que eu, mais qualquer pessoa aqui na cidade, tem interesse de resolver o problema cães de rua. É insuportável para mim, até, desculpa eu estar me estendendo aqui, mas é insuportável para mim o questionamento das pessoas, achando que eu estou aqui de brincadeira, sendo que eu entrei, que a principal causa da minha vida, além de ser hoje um dever, é uma missão de vida eu resolver o problema dos animais. Isso dói na minha pele, e eu estou vendo o transtorno que está causando na cidade. Eu vou fazer o possível, estou falando diante de todos vocês aqui, de quem está vendo através da internet, eu vou mover céu e terra, que tudo tiver ao meu alcance para conseguir resolver isso. Só que não é do dia para a noite. É questão burocrática, financeira, nada se resolve do dia para a noite. Mas a gente está buscando, inclusive, um lugar para fechar, que eu não quero canil, eu, como Beth, defensora dos animais e hoje como vereadora, eu não quero um canil, quero um abrigo temporário, mas ainda assim é burocrático, custa, né, tem uma série de coisas que tem que, a parte de fiscalização, contaminação, não é fácil. Mas eu estou buscando e ninguém vai me parar. Só deixar todos cientes nessa questão dos animais que eu estou correndo atrás, estou buscando. Muito obrigada, gente, desculpa ter me estendido. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Quero falar que eu também fiquei muito contente com a viagem de Brasília, né? Com o resultado também, fiquei muito contente. E também quero agradecer também aqui o diretor José Roberto do Meio Ambiente, com o Marquinhos do Zito, que eu fiz um pedido de uma lixeira lá do Morro do Piolho, que a mulher me pediu para mim, que a lixeira estava muito danificada, ela era uma grade por baixo, então os animais, lá, gato, o cachorro, tirava aquele lixo, ficava aquela lixaiada lá, e eu fui com eles, e com pouco tempo eles foram lá, arrumaram, fizeram um trabalho, né, que ficou muito bom, e também pedi para eles também fazer uma limpeza ali na rua Duque de Caxias, perto do posto de São Paulo ali. Também fizeram esse trabalho, então quero agradecer muito de coração, né? Fico muito contente, feliz por isso, deles terem atendido esse meu pedido. Então, boa noite a todos, desculpa que eu não cumprimentei no começo aqui, né? Esqueci. Os meus amigos, pessoal de casa, pessoal aqui no público. E
E sobre o plano de carreira também, né, eu estou vendo aqui, a gente está aprendendo, né, com vocês, e vejo que é uma coisa muito importante mesmo. Já me procuraram também, né? Então, vamos pôr na mão de Deus, que dá tudo certo. E é isso aí, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Lembrando só um recado à Prefeitura, que do dia 5 de junho ao dia 22 está aberto o cronograma de emendas impositivas federais de 2025. A abertura do Sistema Único de Assistência Social. Então, é uma programação que a Prefeitura tem que estar atenta para a gente não perder. E isso já são várias reivindicações que eu fiz, os nobres colegas aqui já sabem disso, o quanto eu tenho cobrado da Prefeitura é realmente isso, alimentar o sistema, entrar em todos os programas do governo federal e estadual, que nós estamos perdendo muita coisa boa aí para Caconde, não só para Caconde, para a região toda, para o distrito de Barrane. Então, a Prefeitura tem que estar atenta em todos os programas do governo, fazer os cadastros, estar empenhada, um funcionário dedicado mesmo ali para que acompanhe de perto esses programas, para que a gente não possa perder. Porque depois, quando a gente vai até os deputados reivindicar, a primeira coisa que eles perguntam, tem o protocolo, tem o cronograma, fez, a Prefeitura fez o procedimento correto? Não, não fez. Então, a gente fica também numa situação difícil. Mas nós estivemos, a semana passada, em Brasília, junto ao deputado federal, Baleia Rossi, onde tivemos uma grande expectativa de futuros frutos bons para Caconde. Mas, de imediato, foi liberado R$900 mil para que a Prefeitura possa realizar alguns projetos que já estavam reivindicados também. Então, a Prefeitura tem que estar atenta, né? Mudou muito, né, tanto as leis como as políticas em formas de administração. Os funcionários, vou falar nos funcionários, mas os assessores do prefeito têm que estar atentos 24 horas. E eu trabalhei na Prefeitura durante mais de 10 anos, conheço todos os setores da Prefeitura, sei como fazer. E isso, o plano de carreira, desde aquela época nossa, em 1980, 81, nós já discutíamos um plano de carreira para os funcionários. E, voltando ao plano de carreira, é uma situação difícil para nós, sim. A empresa vai ficar à disposição nossa aqui para algumas dificuldades que a gente vai ter ali para se inteirar realmente desse projeto. A diretora da empresa vai ficar disponível para que possa explicar para a gente como que é, como que não é. Mas é um projeto, vamos dizer assim, difícil de entender, porque são vários setores da Prefeitura, e nós vamos ter muito tempo para ler. Então, não pensem que vai ser votado da noite para o dia, porque não vai. Isso eu não vou fazer de maneira alguma aqui. Enquanto não estiver, vamos dizer assim, 70%, 80%, estão de acordo, para que a gente possa pôr em votação. Mas, antes disso, vamos ter audiência pública, vamos ouvir os funcionários, né? Todos os setores. Então, vai ser uma situação difícil para nós, porque, a primeira coisa, o projeto vem para cá, a gente tem que ler ele primeiro para se inteirar, saber como que vai ser, para depois discutir com vocês. Não adianta o projeto vir para cá
na segunda-feira, e na terça eu já querer fazer uma audiência com vocês, se eu não sei o que está ali. Se eu não sei, eu vou ter que ler esse projeto, e para ler também não é fácil, é um projeto aí volumoso, e teria que ter feito, sim, várias reuniões com vocês, os funcionários, vamos esquecer os assessores são passageiros, ele fica numa administração, os funcionários vão ficar até aposentar. Então, a meu ver, teria que ter sido esta comissão realmente só de funcionários. A área da saúde, funcionários da saúde, funcionários da área operacional, funcionários de carreira, concursados. Vamos pegar aí um braçal, vamos pegar um lixeiro, vamos pegar um coveiro. Eu quero ouvir deles. Como que vai ser a situação deles? Eu não sei. E se aprovar um plano de carreira da noite para o dia, e a situação deles, não sei como vai ficar, como que está nesse plano de carreira. Então, a gente tem que, é o que eu falei para vocês, a gente tem que ler muito, ler e entender. E esse é o primeiro passo. E para a gente ler e entender, vai nada mais, nada menos de que 30 dias, pelo menos, para ler e entender esse plano de carreira. Então, peço a vocês, funcionários, que não fiquem na expectativa de vir para cá e ser aprovado na próxima semana. Esqueçam isso. Isso eu não vou fazer, nem posso fazer. Tá? Eu tenho que zelar por esta casa, pelos vereadores, né, que é um compromisso que a gente tem, uma responsabilidade e uma obrigação. Então, as coisas têm que ser feitas de uma forma correta, para que amanhã ou depois não venhamos aí a responder processos enfim, né, que hoje a situação é totalmente diferente. Então, só peço aos funcionários que esperaram até agora, o plano parece que está praticamente pronto, faltava a empresa apresentar o impacto financeiro, apresentou, porque a empresa também dependia de alguns documentos da prefeitura, e aí demorou para encaminhar para eles, uma série de procedimentos que houve. Né? Então, agora parece que agora está pronto para ser enviado para cá. Mas, ao ser enviado, tenham paciência, porque não vai ser assim, da noite para o dia. Agradeço a todos vocês, vereadores, pelo empenho, pela dedicação, pela responsabilidade, pelas indicações e pelo empenho de todos vocês quanto às conquistas de recursos junto aos deputados. Estivemos em Brasília, o Richard teve também a semana toda em Brasília em busca de recursos. A semana que vem, outros vereadores irão também, e é isso que a gente está fazendo. Às vezes, muitos, lógico, somos criticados e estamos preparados, sim, para a crítica para os elogios também. E, através das críticas, a gente vai, aos poucos, amenizando a situação, ajudando a resolver os problemas, e que não são poucos. Então, nós também não estamos aqui só legislando. Nós estamos também buscando recursos junto ao governo estadual, federal, junto aos deputados estaduais e federais, para que a administração flua, para que realmente Caconde seja uma cidade aí próspera, que é o que nós esperamos dessa administração. Não é fácil administrar, todos vocês sabem, os recursos são poucos, por isso a gente não pode perder nenhum programa do governo estadual ou federal. Fica aqui o alerta à prefeitura, para que tome essas providências, para que, quando formos aí reivindicar algum benefício para Caconde, para Barrânia, para o nosso município, a gente não fica à deriva. Chega lá, opa, já tem o protocolo, já está cadastrado no programa, então se torna tudo mais fácil. Agradeço a presença de vocês aqui, em plenário, agradeço a presença dos nobres vereadores, que estamos todos juntos aí preocupados com o nosso município. E ao pessoal de casa, desejo a todos uma boa noite e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Boa noite a todos e obrigado.